para mais um Palavra Puxa Palavra. Aqui há algumas semanas eu falava com uma pessoa amiga a propósito do 10 de junho, dia em que comemoramos Portugal, em que comemoramos as comunidades. Bom, e que prazer quando estamos longe da pátria-mãe. Mas dia também de Camões. Claro, Camões toda a gente conhece. Quando começou por ver o início desta nossa rubrica, identificou imediatamente a imagem que estava por trás de mim. Mas será que nós conhecemos verdadeiramente Camões? Se calhar, pronto, identificamos imediatamente Camões com os Lusíadas, um dos nossos clássicos. Clássicos, é isso. Clássicos que para uns quer dizer que tem muita classe, que é uma obra reconhecida mundialmente, ou clássicos que para muitos significa uma obra chata, aborrecida. Eu posso lhe contar a minha experiência. O meu primeiro contacto com os Lusíadas foi através do liceu, onde se estudavam os Lusíadas, onde se dividiam as orações dos Lusíadas e onde aprendíamos normalmente a detestar os Lusíadas. Não é uma obra fácil, de forma alguma. E daí, se calhar, que muitos se afastem definitivamente do conhecimento de Camões. E é pena. E é pena porque é o nosso grande poeta do século XVI, um clássico da literatura mundial. Por que não experimentar aproximar-se de Camões pelo lado mais fácil? Quer dizer, pela poesia lírica. Tem poemas tão bonitos, que são fáceis, vai ver que gosta. Alguns até estão cantados em fado, imagino. E há também teatro de Camões. Se calhar essa não sabia, mas já agora digo-lhe, depois de tudo isso, vai então aos Lusíadas, vai ver que gosta. E por falarmos em teatro, se calhar Gil Vicente, para muitos, foi um bocado também uma experiência negativa que tiveram. Gil Vicente, pois o homem de teatro do século XVI. Gil Vicente, o nome de um clube de futebol. Gil Vicente, pois o autor do Alto da Alma. Que pessegada, que coisa difícil. Pois é, mas há outras formas, por exemplo, os altos das barcas, sobretudo o alto da barca do inferno, é delicioso. E depois as farsas de Gil Vicente são uma verdadeira maravilha. O Alto da Índia, a farsa Inês Pereira, são outras formas. E depois mais tarde pode ir ao Alto das Barcas. Não vamos complicar o acesso aos clássicos. E porque estava a falar de teatro, já agora continua em teatro, pegando num clássico que não é português, Shakespeare. Ui, Shakespeare. Tão difícil, sei lá, peças como Otelo, Macbeth. Pois são. Mas talvez há outra forma de chegar a Shakespeare. Porque não por uma peça que toda a gente conhece já o enredo. O Romeu e Julieta. Está a ver? Se calhar estes grandes autores têm coisas mais acessíveis que nos abrem o caminho depois para as coisas um pouco mais complexas. E estava a pensar, sei lá, porque falámos de poesia, de Fernando Pessoa. Tem poemas que são realmente bastante complexos. Mas, como sabe, Fernando Pessoa foi um escritor extraordinário que escreveu sob diversos nomes, com diferentes personalidades, formas de escrita completamente diferentes. É aquilo que nós chamamos os heterónimos de Pessoa. E há heterónimos que são mais fáceis do que outros. Estou a pensar, por exemplo, nos poemas de Álvaro de Campos. São poemas notáveis, que se calhar serão mais fáceis que outros que Fernando Pessoa escreveu sob o seu próprio nome ou sob outros heterónimos. E quem fala de poesia, posso falar, por exemplo, de prosa. Estou a pensar, por exemplo, em José Saramago. Como abordar um clássico que ainda há pouco tempo nos deixou. Foi o nosso grande Prémio Nobel da Literatura. José Saramago, por exemplo, se me perguntassem a opinião, eu era capaz de sugerir, por exemplo, a Jangada de Pedra. Sabe que a Jangada de Pedra, sabe o que é que trata? Imagine a Península Ibérica
que faz parte da Europa e que ali, na zona dos Pirineus, de repente se cindia, partia-se e separava-se. Era uma ilha a flutuar, uma jangada de pedra que flutuava pelo Atlântico. A Península Ibérica à deriva. Já imaginou? É de facto um prodígio de imaginação de Saramago. E, por exemplo, o Memorial do Convento, uma peça deliciosa. Vai ver que há momentos que parte o coco a rir. É uma maravilha, mas para isso não temos que ter medo dos clássicos. Os clássicos acompanham-nos por todo o lado. Eu estava a pensar, por exemplo, na questão da música clássica. Coisa aborrecida, detestável. Eu lembro-me, quando era pequeno, assim que apanhávamos a antiga emissora nacional, na banda que transmitia os clássicos, e que dizia, vamos ouvir a Sinfonia número 3, Opus 35, de Beethoven, e ao violino é este, e ao trombone é aquele. Era tão aborrecido. Qual era a nossa tendência? Imediatamente mudar de posto. E eu vou ter a sorte de apanhar, mais tarde, numa escola, de apanhar um professor que nos ensinou a gostar de música. E como? Pura e simplesmente. Ele punha, na altura eram uns giradiscos, explicava-nos um bocado algumas imagens que nos poderiam sugestionar e depois dizia, agora vão ouvir a música e com os dedos comecem a andar como ao ritmo da música. Aquilo, para nós, abria-nos uma perspectiva. Comecei a gostar. Afinal, isto que parecia tão aborrecido, não é? E nós temos a possibilidade, por exemplo, até aqui mesmo no Quebec, eu acho extraordinário, por exemplo, uma estação, e enfim, creio que a posso referir aqui em ondas, CGPX, que vai apresentar a música clássica acompanhada com anúncios, e há discos expedidos, e funciona como uma estação comercial, em lugar daquele ar completamente aborrecido, enfadonho, que nos afasta imediatamente da música clássica. Não. Eles dão vida à música clássica e ela acompanha-nos. Ela acompanha-nos no centro comercial, acompanha-nos no elevador. Grande parte da música que nós dizemos, eu detesto solenemente a música clássica, e no entanto, quando estamos a ver um filme, quando estamos a ver um documentário, por exemplo, na televisão, o que é que temos por trás? É música clássica. Se nos dissessem que era música clássica, isso detestávamos solenemente. Mas se calhar, o importante é que alguém nos abra os olhos e diga, olha, que experimente pedaços que sejam mais simples. E vai ver que, a pouco e pouco, vai começar a gostar, sobretudo daqueles temas que mais se repetem. Que já ouviu, por exemplo, na banda sonora de um filme, tente ouvir o fragmento completo. E vai ver que tem verdadeiras surpresas, até vai chegar a gostar da ópera. Eu parece que estou a brincar, mas estou-me a lembrar de uma frase que se dizia há algum tempo, depois do 25 de Abril, que se dizia, vamos fazer a ópera para os operários. Não é isso que eu quero chegar, mas onde eu quero chegar é que, se calhar, o que é clássico é bom. Agora, simplesmente nós detestamos porque não conhecemos. E imagine quantos pratos, e agora falando de comida, quantos pratos detestaria se não houvesse alguém que lhe dissesse, ora, experimente, só uma garfada, a ver o que é que dá. E é assim que nós aprendemos a gostar dos clássicos. Mas sobre isto, muito mais haveria para dizer, o tempo esse vai-se esgotando e aqui vos deixo com votos de uma muito boa noite e até ao próximo Palavra Puxa Palavra.